Mãe, olha o desenho que eu fiz da gente. Essa é a senhora. Ficou bonito? Isso é um desenho? Que coisa estranha, não dá pra entender nada. Que desenho mais lindo, amor. A mamãe ficou linda. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Núbia, meu sinal em Libras é esse. Eu sou uma mulher de pele clara, com cabelo castanho escuro na altura do ombro, levemente ondulado. Eu uso óculos de armação escura. Estou vestindo uma blusa verde claro. Estou em um ambiente interno, com paredes claras ao fundo, sem muitos elementos visuais ao redor. Boa noite, todas e todos. Meu nome é Aline. Eu sou uma mulher de pele clara. Eu não tenho nenhum sinal em Libras ainda. Eu estou usando um fone de ouvido grande, um headset, e eu tenho cabelo castanho escuro, acima da altura dos ombros. Eu estou vestindo uma blusa preta e o fundo, eu estou num ambiente fechado e só que o meu fundo ele está embaçado, mas é visível que eu estou atrás de mim tem uma parede branca e uma janela de cor marrom. Bom, nós vamos comentar agora sobre o vídeo que vocês acabaram de assistir. E eu e Núbia vamos conversar. Esse comentário vai ser em forma de diálogo, uma conversa que nós vamos ter, principalmente baseado na teoria de Vygotsky. O vídeo ele se inicia com uma criança chegando em casa e mostrando o desenho que fez para a mãe. Bom, como eu ia dizendo, segundo Vygotsky, o pensamento ele não se forma isoladamente, é nas interações sociais que ele ganha forma. Agora eu vou pedir que a Núbia fale um pouquinho sobre isso. Nessa cena do vídeo, já nos mostra isso com muita clareza, né? O filho, ele vem e apresenta um desenho para a mãe, e nessa apresentação ele está buscando justamente essa validação social, né? Esse olhar do outro que é essencial para a construção do seu próprio pensamento e da percepção de mundo. É nessa troca, nesse reconhecimento, que o desenvolvimento acontece. Aí já até agora, né, nos 30 segundos do vídeo, ou seja, nos próximos 15 segundos do vídeo, já vem a linguagem funcionar, a linguagem já funciona como uma mediação, que por meio dela a criança comunica e elabora suas experiências, né? Pois é, o simples ato da criança perguntar à mãe, nossa, meu desenho ficou bonito, a criança está utilizando a linguagem como uma ponte para demonstrar o que ela sente, o que ela pensa, e é assim que o Vygotsky nos fala como o pensamento se organiza. Ele se organiza, como ele se constrói, como ele ganha forma cultural. É através dessa ponte, dessa interação. Nós temos os próximos 15 segundos do vídeo, que é quando a mãe demonstra uma certa estranheza pelo desenho. O desenho, ele é focado, né? Ele toma assim um primeiro plano do vídeo, né? Nós podemos observar melhor o desenho. E mesmo que o desenho pareça estranho aos olhos de um adulto, ele revela como a criança internaliza o mundo à sua maneira. Eu já gostei muito do que você falou sobre o desenho infantil. Eu acho importante destacar que, mesmo que o desenho pareça estranho,
ou confuso para um adulto, ele revela muito sobre como a criança internaliza o mundo à sua maneira. Ou seja, aquele rabisco ou aquela forma que a gente não entende é para a criança uma representação simbólica cheia de significado. É o olhar dela sobre o mundo, traduzido de uma forma única e pessoal. Você falou sobre o desenho infantil. E a resposta da mãe, nos próximos 15 segundos, ainda que não totalmente sincera, ela funciona como uma mediação afetiva que valida a expressão do filho. Exatamente, Núbia. E mediação é um termo que Vygotsky usa muito. A resposta da mãe é quando a mãe, vamos falar de uma forma geral, a mãe, um adulto, olha o desenho e fica com aquela dúvida interna, né? O que que é isso? Não dá para entender nada. Mas isso é extremamente natural. Mas o que faz diferença não é o que o adulto pensa em relação ao desenho, mas sim o que ele responde. Mesmo que a resposta não seja sincera, que a pessoa não entenda o desenho, a reação funciona como uma mediação afetiva importante, validando, a expressão da criança. O adulto, assim, ele cria um espaço de acolhimento e respeito, fortalecendo o vínculo e incentivando a criança a continuar se expressando. Nos próximos 15 segundos, vemos que esse acolhimento permite à criança a avançar em sua zona de desenvolvimento proximal, crescendo com segurança e apoio. Isso é mostrado através da carinha de felicidade da criança. Perfeito, perfeito. Quando ela responde, né? Que desenho mais lindo, amor. A mamãe ficou linda. Mesmo com o nariz crescendo, isso tem um valor imenso, né? Vygotsky nos lembra que as funções superiores, elas são relações internalizadas de uma ordem social transferidas à personalidade individual, né? Que ele fala lá na página 60. Ou seja, essa fala não é só carinho, ela tem um potencial no desenvolvimento da criança, na construção de sua autoestima, na segurança para continuar se expressando. Aí, nos 15 segundos depois, a gente nota na a linguagem da criança, é, que a linguagem da criança carrega aquele pensamento, aquele sentimento e criatividade. Escutá-la com empatia é o primeiro passo para uma educação inclusiva de verdade, né? Sim, Nube, é exatamente nesse movimento que a mãe oferece uma ponte entre aquilo que a criança já consegue fazer e aquilo que ela ainda está aprendendo a fazer, a desenvolver. Validar o desenho não é só uma gentileza, é, na prática, alimentar a criatividade da criança, fortalecer a linguagem simbólica e favorecer que essa criança avance, como diz Vygotsky, na sua zona de desenvolvimento proximal. E é fundamental também, né, entender que quando Vygotsky afirma que tudo que é cultural é social, ele está nos mostrando que o desenho, a fala, a brincadeira, tudo isso são expressões culturais da criança. Portanto, quando a mãe escuta, acolhe, responde com empatia, ela não está só sendo uma mãe amorosa, ela está expressando um papel social e educativo essencial para a formação desse sujeito, né? Exatamente. Aí, tendo discutido tudo isso, é, isso nos faz refletir sobre nossas próprias práticas enquanto educadores, nossas falas, nossos olhares, nossas escutas, como elas estão impactando na subjetividade das nossas crianças, né, dos nossos alunos. Nós estamos realmente fazendo, promovendo o avanço de nossos alunos, nós estamos permitindo que ele avance em suas zonas de desenvolvimento proximais, ou nós estamos não validando as suas formas de se expressar. Quando a gente
pega um desenho, a gente fala a verdade, diz que está feio, ou a gente trata nosso aluno com empatia e vê que aquilo não é feio, aquilo é o simbólico, o mundo visto pelos olhos do aluno e com a nossa ajuda ele vai avançar. É, cabe uma reflexão profunda sobre a nossa rotina mesmo enquanto educadores, sobre correções rígidas, sobre querer uniformizar ações dos nossos alunos, sobre a questão da heterogeneidade, que não cabe mais, não cabe em nenhuma sala de aula, não cabe em nenhum local da sociedade. E aí, se nós não fizermos isso, como falar de inclusão? Se nós não vermos o ser humano como indivíduo, com suas potencialidades, com seu vir a ser, com o seu poder vir a ser, como que nós vamos falar de inclusão? Então, cabe essa reflexão. É um desenho de 1 minuto e meio, mas que nos provoca várias reflexões em nossa prática docente. No fim das contas, né, a mãe mente, o filho acredita e Vygotsky aplaude, né? Aquele que lindo amor que sai da boca da mãe com o nariz quase de Pinóquio é, na real, um dispositivo de construção subjetiva, né? Porque assim, né, minha gente, a mentira carinhosa virou ferramenta de desenvolvimento, porque, segundo Vygotsky, né, tudo aquilo que é social, até a encenação doméstica, né, virou estrutura mental. A criança não precisa, na verdade, da verdade nua e crua, que nem a colega acabou de falar, né? Ela precisa do olhar do outro, do afeto simbólico, daquela resposta que ensina, você é importante. O que você cria tem valor, né? Que é o acolhimento, a afetividade. Então, quando você olha para um desenho que parece uma caveira atropelada ali, mas responde com um sorrisão que é a mamãe linda, parabéns, você não é hipócrita, né? Você é agente ativo do processo histórico de construção das funções mentais superiores. E o nome disso é educação, o apelido fingimento cultural mediado. E é isso. Perfeito, Núbia, exatamente. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Boa Um noite a abraço. todos e todas. Boa Abraço. noite.